Inovação Marcos Ponte. Bom dia, ministro, bem-vindo a Campinas. Bom dia. Sempre muito bom vir para cá, ainda mais num dia festivo aí hoje para 40 alunos. Pois eu explico, mas é muito bacana. Tá certo, a gente já vai falar desse novo curso que está sendo desenvolvido ali no CNPq, né? CNPq ou no CEM? No Não, é o CNPEM, Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. É um curso gratuito, né, para formar pesquisadores. Eu achei bem legal a proposta, eu fiz a matéria quando foi lançadas as inscrições. Mas primeira coisa que eu gostaria de falar com o senhor é sobre Covid e o anúncio da nova vacina. Como que o senhor está vendo essa pesquisa, né, e a possibilidade de nós termos uma vacina aí desenvolvida com a ajuda do governo federal? Olha, isso é uma coisa extremamente importante para o país. São nos momentos de dificuldades que você acaba desenvolvendo, né, soluções e elas precisam ser duradouras. Então, nessa nossa gestão, eu tenho nesses 3 anos, resolvido problemas de décadas. Esse problema não é nem de décadas, né? É de centenas de anos. O Brasil nunca produziu nenhuma vacina. Eu tinha a ilusão, confesso, que o Brasil era um grande produtor de vacinas, antes de chegar no Ministério. Aí, quando começou a pandemia, aliás, um mês antes da pandemia, nós montamos um grupo de pesquisadores chamado Rede Vírus, MCTI, foi no dia 10 de fevereiro de 2020. E a pandemia, ela foi declarada no dia 11 de março, né, de 2020. Então, esse grupo de pesquisadores que nos deu as diretrizes para o Ministério seguir no desenvolvimento de testes diagnósticos brasileiros, medicamentos brasileiros, ventiladores brasileiros, sequenciamento genético e vacinas. Aí eu falei assim, o Brasil não, já um produtor de vacina? Não, o Brasil nunca produziu nenhuma, exceto para a febre aftosa, né, para a parte de veterinária. Falei, então vamos produzir. Com isso, nós investimos em 16 tecnologias de vacinas, porque a vacina, para que ela seja feita, completa, ela precisa primeiro desenvolvendo a tecnologia ou da fórmula dela, que vai desde o conceito até os testes clínicos com pacientes. Depois, aquela fórmula é escalada na indústria, né, para a produção do insumo farmacêutico e depois é distribuída. E nós sempre fizemos, foi a importação de vacinas em que a tecnologia é internacional, o insumo é feito em outro país. Chega aqui, a gente invasa e distribui, como a Coronavac, por exemplo, ou a Pfizer, ou vacina licenciada, como o caso da AstraZeneca, que é tecnologia europeia, a Fiocruz produz o insumo farmacêutico sob licença e depois invasa, mas o Brasil nunca teve vacina nacional, com tecnologia nacional, isso que a gente tem agora. Então, no dia 13 de janeiro, fizemos a aplicação da primeira dose de vacinas em teste fase 1. São 3 fases, demora cerca de 9 meses para fazer o teste nas 3 fases. Mas o importante é que o Dr. Badaró é o cientista-chefe dessa vacina, é uma vacina de RNA, chamada RNA MCTI Cimatec HDT, o nome completo é grande por causa dos sócios, dos parceiros, né? Mas importante que agora o Brasil dá um passo gigantesco. E além disso, nós temos o nosso Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas sendo ampliado, que era o CT Vacinas em Minas Gerais, agora está sendo ampliado e ele vai permitir o Brasil produzir qualquer vacina para dengue, zika, chikungunya, febre amarela, outras pandemias e etc. Que a vacina da Covid ela chega atrasada, já que há uma crítica em relação ao governo Bolsonaro, de que o atraso, principalmente na liberação das vacinas, e o fato do presidente ser um negacionista no sentido da vacina, ele mesmo não tomou a vacina, pode ter prejudicado e levado às mortes dos brasileiros por conta da doença? Não. O presidente, ele cumpriu o seu papel como presidente, liberando aí mais de 400 milhões de doses de vacinas, estão sendo aplicadas em todos os estados, municípios, né, através do Ministério da Saúde, que é a função do Ministério da Saúde é essa. E com relação à parte de desenvolvimento de tecnologia, nós estamos atrasados 200 anos ou mais. O Brasil nunca produziu nenhuma. Agora não, a gente tira esse atraso e o Brasil vai ser capaz de produzir vacinas para, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, malária, febre amarela. A gente nunca produziu nada disso. E para o Covid, nós estamos atrasados para esse ano. Para o ano que vem, que vai começar a vacinação do Covid, o ano que vem, a gente vai estar adiantado, porque essa vacina vai estar pronta até o final do ano, né, seguindo o cronograma dos cientistas até o final do ano. Mas isso que é o bom, que a gente agora, nós tiramos esse atraso de mais de 200 anos e a gente começa a ter vacina completamente nacional. O senhor falou do dia 11 de março, né? Dia 11 de março.
É o aniversário do meu pai, se estivesse vivo, o aniversário do senhor também, uma data triste para declarar como a abertura da guerra contra a Covid. O senhor acha que o Brasil, tendo vacina dele, nessas viagens que o senhor tem feito, o senhor acha que a população vai aderir mais, no caso que a Rose estava dizendo? Porque eu conheço muita gente que diz assim, só vou tomar vacina quando o Brasil tiver a vacina dele, porque eu não confio. Inclusive, até uma forma jocosa de se dirigir à Coronavac, como China, essa coisa toda. Qual é a sensação que o senhor tem? Eu acho que ajuda bastante. Apesar que o Brasil é um país que tem um histórico de vacinação muito bem sucedido através do nosso Plano Nacional de Imunização. Atualmente, o Brasil é um dos países no planeta com, eu não sei o ranking exatamente, mas é um dos países mais vacinados no planeta, o que é muito bom. Né? O Brasil sempre teve um histórico da população bom, né? Vacinando. Mesmo na Covid, o que eu acho, Edson, o número de pessoas que não se vacinaram é menor. O que nós estamos tendo hoje é a terceira dose, que o pessoal já tomou as 2 doses, percebeu que não está morrendo, mas relaxa, exatamente. Não pode relaxar, isso é importante. Então, mas o Brasil está bem. Nesse ranking de vacinação da Covid, eu acho que está muito bem. Claro que você vai ter os negacionistas, mas é bem menor o número dos negacionistas. Não chega a ser, graças a Deus, não chega a ser... Você vê, e as redes sociais acabam sendo um complicador, porque tem hora que você tem a impressão, quando você acessa a sua rede social, que no mundo só existe pessoas que são contra a vacina. Pois é, e olha só, se você olhar países como os Estados Unidos e alguns países da Europa, eles têm um número maior de pessoas que ainda que não querem tomar vacina. E olha, o fato de a gente ter vacina nacional, deixa eu falar um pouco dessa RNA, que inclusive para o pessoal acalmar um pouco sobre isso, essa vacina de RNA desenvolvida pelo professor Badaró, né, ele tem mais de 40 anos de experiência nisso, ele é lá do Cimatec, lá em Salvador. É uma vacina de RNA que onde ela é aplicada, vamos supor, ela seja aplicada no braço. Ela fica no braço, no músculo do braço, que é o medo que o pessoal tem, que ela instale. Não, ela fica no músculo, a dose é muito pequena, é uma vacina de terceira geração de RNA. A dose é pequena, como a dose é pequena, ele consegue incluir 5 mutações diferentes de vírus, o que nos dá uma possibilidade de maior longevidade em termos de eficiência da vacina contra mutações. Além disso, essa mesma tecnologia de RNA com essa dose pequena vai ser muito útil para a dengue, porque tem 4 mutações diferentes que a gente consegue, com uma vacina só, cuidar de todas as mutações de dengue. Como é uma dose pequena também, ela fica mais barata e a partir do braço onde ela foi instalada, foi aplicada, ela produz os anticorpos imunizantes. E nós temos o controle direto da tecnologia e etc., o que é muito importante também para o país. Então, para as pessoas que têm aí restrição, tipo assim, quanto vacina, né, fique ligado, porque é vacina nossa. Então, o que a gente quer é que tenha todo mundo imunizado, né, no país. Agora, o senhor, o ano passado, na verdade, acho que foi 2019, 2020, enfrentou aí uma discussão muito séria em relação a recursos para as bolsas do pessoal da pós-graduação, do doutorado, e foi um embate bem sério com o Ministério da Fazenda, né? E muita gente não conseguiu receber e virou aquele rolo todo e atrasou o pagamento. Que situação que está hoje? E a minha pergunta o Brasil, ele só tem soberania, pelo menos na minha opinião, quando você tem investimento em ciência, investimento em tecnologia e em educação. É isso. Quando a gente não tem esse tipo de investimento, o país ele não se desenvolve, né? Como que o senhor está a situação em relação aos bolsistas? Eu sei que houve um aumentozinho, acho que de 3,1 bilhões para 3,6. 600 milhões eu achei pouco. Agora, eu não sei se na minha dimensão é pouco, mas aí o senhor vai poder explicar isso. Não, veja bem, ótima pergunta. Deixa eu colocar os pontos com cuidado para o pessoal não achar que eu estou cheio de dinheiro no Ministério. Não é verdade isso aí. O que acontece? Quando nós chegamos lá em 2019, havia um déficit deixado pelo orçamento anterior. Havia um déficit de 330 milhões. 330 milhões que não estava no orçamento para aquele ano. E com isso eu teria recurso para pagar as bolsas até agosto só. Aí o pessoal falou assim, vai reduzindo as bolsas, vai cortando. Não vou cortar. Para quem conhece a Bolsa de Pesquisa, lembrando que tem 2 organizações também. Tem a CAPES, que é o Ministério da Educação, e tem o CNPq, que é o nosso, do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações para pesquisa. São bolsas de pesquisas, não bolsas de pós-graduação. Então, as bolsas do CNPq, a gente podia pagar até agosto. Eu falei assim, eu não vou cortar. E aí veio a briga toda, né? O pessoal deve ter acompanhado, foi dramático. Chegou em agosto, eu ampliei 82 milhões que eu tirei do fomento para poder pagar as bolsas. Aí, nos 47 do segundo tempo, veio um recurso extra pelo Ministério da Economia. A gente conseguiu pagar as bolsas até o final do ano, sem atrasar nenhum dia e sem cortar nenhuma bolsa do CNPq. A CAPES eu não sei, a CAPES é de outra. Então, essa é a informação do CNPq. Nunca atrasamos nenhuma bolsa e nunca cortamos nenhuma. Em 2020, a situação já estava mais tranquila. 2021, também nós já tínhamos o valor previsto no orçamento. E agora, para 2022, uma das marcas dessa nossa gestão é o equacionamento do orçamento. Mas deixa eu colocar isso aí com cuidado, porque senão o pessoal vai achar que eu estou cheio de dinheiro, e não é verdade. É assim, ó, tem o orçamento da União. O Ministério sempre dependeu desse orçamento para tudo. É o orçamento da União que eu pago ao custeio das unidades. Tem 28 unidades, então é para pagar o muro que quebra, a água, a energia e assim por diante. Esse orçamento tem sido reduzido desde 2013. Em 2021, óbvio que tem a pandemia no meio do caminho, foi mais de 600 bilhões para a área que precisava aí na área social, importantíssimo. Então, a gente compreende, foi o ano mais baixo desse orçamento. 2022 tem uma pequena recuperação, mas ainda não está o ideal. Então, esse é o disclaimer. O orçamento ainda precisa melhorar na parte do orçamento do Ministério. Agora, vamos dizer assim, o que a gente conseguiu fazer nessa gestão, que foi histórico, foi duas coisas em termos de orçamento. A liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no ano passado, foi uma briga do Ministério então, foi uma junção do Ministério, Comunidade Científica, Setor Produtivo, Congresso. O presidente também entrou no final das contas lá para poder ajudar. E com isso a gente conseguiu liberar 5 bilhões por ano para projetos. Mas não sou eu que controlo. Quem controla tem uma governança própria do FNDCT. Ótimo, com isso a gente vai conseguir fazer o laboratório NB4, vai ampliar os Sírios, um monte de projetos estruturantes para o país. Isso é um marco dessa gestão de conseguir isso. Além disso, como o astronauta gosta de redundância, né, principalmente ser coisa crítica, eu criei uma secretaria só para estruturas financeiras. E essa secretaria consegue, hoje em dia, de forma correta, demorou 3 anos trabalhando esses processos, trazer recursos do setor privado para dentro dos projetos de ciência e tecnologia de forma legal. Então, tem instituições nossas, como o INSA, Instituto Nacional do Semiárido, que hoje ele já tem um orçamento X e 3X de recursos externos para projetos lá. Agora, a gente está começando a chegar no nível de Coreia do Sul nesse sentido. E aí, o desenvolvimento dos projetos, as empresas têm participação quando vai para o mercado, é isso? Tem. Se você entrar, tem um site, o pessoal dá uma olhadinha lá, é o invest.mcti.gov.br. Deve ter 300 e poucos projetos instituídos, atrativos para investimento externo. Então, o investidor consegue participar naquele projeto e ter retornos financeiros, retornos operacionais. Isso é um marco também, uma inovação que o Brasil nunca teve no financiamento de ciência e tecnologia. A gente sempre ficou muito dependente ali da briga com os outros ministérios e agora não. Agora a gente está tendo asa própria. Gente, nós estamos entrevistando o ministro Marcos Pontes. Ele é o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Vai lá, Edson. A gente estava conversando aqui um pouco antes, ministro, o senhor falou aí do Sírios. Eu queria saber se... nós temos notícias do Sírios, mas é uma notícia assim periférica. Sempre quando vem alguém, o senhor vem, o presidente vem. Quero saber se o Sírios é um case fora do nosso continente, fora do país. O Brasil, o Sírios, ele é um case sensacional. Eu acabei de vir de Genebra, né? Em que eu assinei um acordo de participação do Brasil no CERN, que é o acelerador de partículas, Colisor, é o maior centro de pesquisa de partículas do planeta, lá em Genebra. E o Brasil agora passa a fazer parte, foi uma negociação, 10 anos, nós tivemos o primeiro convite lá em 2008, foram 10 anos de negociação infrutífera, vai, não vai, entra, não entra, entra, não entra. E quando eu cheguei, o Dr. Ronald Scheller, infelizmente ele partiu no ano passado, ele era o nosso diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele chegou para mim e falou assim: ministro, isso é importante o Brasil participar. Ele me explicou em detalhe, falei assim, por que a gente não entrou ainda? Eu, por exemplo, não sei, está enrolando a situação. Eu falei, não, vamos entrar nisso aí, a decisão é entrar. Aí ainda bem que eu tive muito
instrução anterior, trabalhei muito tempo, 20 anos de NASA, etc., com as negociações internacionais, a gente conseguiu negociar com eles. Nesses 3 anos, o Brasil foi aprovado por unanimidade para entrar no CERN. Por que eu estou falando disso? Né? Esse centro, agora, o Brasil é o primeiro país das Américas, todas, incluindo os Estados Unidos, Canadá, primeiro país das Américas a participar do CERN, terceiro país não europeu a participar do CERN. Com isso, a gente vai poder fazer intercâmbio de pesquisadores, colocar muito mais infraestrutura em universidades, troca também alunos nossos para estudar lá, e as nossas empresas vão poder vender para o CERN. Aí entra o Sirius, né? O pessoal fala assim, pô, e o Sirius? O Sirius foi construído 87% por empresas nacionais. Eu lembro que na parte da minha negociação aqui com a economia, eu falei assim, pô, mas o Brasil não tem condição de contribuir com isso, com as empresas. Não, errado, o Brasil tem sim. Né? E nossa contribuição é de 10 milhões de dólares por ano para participar do CERN como membro, mas essa contribuição eles compram das empresas brasileiras ou mais, 10 milhões no mínimo, ou mais. E as nossas empresas vão conseguir vender para lá tranquilamente. O Sirius é um caso de sucesso de ser um acelerador de partículas de 4ª geração, né? E agora, o pessoal pensa assim, mas para que serve um acelerador de partículas? Né? Eu só responder aqui, quer dizer, um acelerador de partículas desse você pode imaginar como um supermicroscópio em condições extremamente especiais. Vou dar um exemplo para você ver quanto que vale a pena ter isso. Imagina o pré-sal. Né? Pré-sal. Aí o óleo fica dentro das rochas, como uma esponja de rocha, o óleo fica ali dentro. Aí chega num certo nível do poço que você tem que desgrudar o óleo daquela rocha. Para isso você injeta detergentes especiais, tem que ser comercialmente viável. O Sirius ele consegue estudar essa relação e fazer o desenvolvimento desses detergentes de forma que você ganha de 7 a 10% de eficiência no pré-sal. Imagina quanto isso vale de recurso para o país. Só um exemplo. Fora agora de vacina e muitos outros medicamentos, de doenças, etc. como Alzheimer, como câncer, né? Vai ter muita pesquisa Tem lá, né? muita. Por isso que é importante a gente terminar o Sirius, né? A gente está investindo bastante nele agora para concluir e aumentar a capacidade também. Então, isso é um caso de sucesso que eu falo de boca cheia quando vou no exterior, né? Porque é gostoso falar de coisa boa do Brasil. Quando fala do Brasil no campo da ciência, em relação aos outros países, como que o Brasil está? Olha, nós estamos agora, eu passei esses 3 anos da minha gestão organizando o setor. Nós tínhamos muitos problemas o sistema estava esparso, era um sistema que foi sendo montado, construído ao longo de muitos anos, com sacrifício de muita coisa. É importante levar em conta isso, o trabalho dos nossos pesquisadores para isso, só que ele precisava ter uma coordenação. Então, passei esses 3 anos fazendo essa coordenação, alinhando todos os sistemas, né? Essa parte de orçamento foi uma delas, a parte toda de ligação. O Ministério funciona como um hub para conectar o país inteiro. Colocar agora o país em posição de usar a sua ciência e tecnologia, não só para o país, mas também para que a gente tenha nota fiscal e emprego no país. Então, agora a gente está nesse ponto. Com relação a outros países, em alguns setores a gente está muito bem. Né? Por exemplo, se for considerar agora no setor de vacinas, com a construção desse centro de vacinas e a tecnologia nacional, o país passou a ser um dos primeiros no planeta, né, que são poucos países que conseguem desenvolver a tecnologia de vacina, então a gente está lá no topo. Em termos de acelerador de partículas, nossa 4ª geração também está bem adiantado. Em termos de infraestrutura como um todo, né, ainda precisa de reforço. Infraestrutura dos nossos laboratórios, nas universidades, etc. Pesquisadores, porque os pesquisadores reclamam muito de salários, e aí o que se fala é que acaba perdendo pesquisadores para outros países, porque o salário é muito melhor e o Brasil não valoriza os seus pesquisadores. Não valorizava. Agora, com essa gestão da gente, muda isso aí. O que acontece? Nós temos muito bons pesquisadores. A gente paga o ensino desses pesquisadores nas nossas universidades públicas, depois com bolsa da CAPES para mestrado, bolsa para doutorado, bolsas do CNPq para pesquisa. Aí, quando o pesquisador está pronto para ir, para entrar em ação, aparece uma organização internacional, vai lá e puxa para lá. Agora, não. Se você tem uma ideia, eu vou usar de novo o CNPq aqui de exemplo e o Sirius, para você ver como que uma infraestrutura bem feita e recurso para ciência e tecnologia não é gasto, é investimento. Ele dá retorno rápido e retorno garantido para o país. Esse investimento do FNDCT agora, anualmente, a gente tem 5 bilhões para investir na infraestrutura. Isso vai mudar essa história. Por quê? Agora, com o Sirius e o NB4 colado, é uma instalação única no planeta.
Não existe mais nenhuma instalação como essa no planeta, em que os cientistas podem trabalhar com vírus de alta letalidade e ver a nível molecular aquilo em ação. Com isso, eu já tenho recebido propostas, tenho recebido, quando eu falo assim, eu quero mandar os meus pós-doc no NB4 aí fora, para que eles aprendam e sejam os nossos líderes aqui. Aí o pessoal fala assim, tudo bem, mas a gente quer participar aí também. O que vai acontecer é que a gente vai começar a ter pesquisadores estrangeiros vindo trabalhar no Brasil. E lógico que os nossos vão começar a notar que a estrutura mudou e etc. Tem mais 50 laboratórios, por exemplo, que a gente está construindo na Amazônia. 50 laboratórios na Amazônia, dentro da Amazônia. São laboratórios de altíssima categoria, são flutuantes e fixos. Aí eu levei alguns embaixadores internacionais da Europa lá, aí eles olharam e falaram assim, pô, tinha que divulgar mais isso, a gente pode participar? Lógico que pode, é cooperação internacional. Então vai começar a vir muito pesquisador internacional trabalhar com a gente. E esses laboratórios na Amazônia para poder estudar a biodiversidade e desenvolvimento de remédios? Isso aí faz parte de uma outra estratégia que a gente tem, que a gente tem a estratégia de vacinas para tornar o Brasil independente em vacinas. Essa já está em ação, já está feita, vamos dizer assim, bem encaminhada, praticamente está feita agora com a construção do centro. Agora tem a outra para reduzir a dependência do Brasil em medicamento. O Brasil ainda depende mais de 90% de medicamento externo. Isso é perigoso. Se você for pensar assim, a gente tem que ter a capacidade de desenvolver no Brasil. Não é ficar independente, porque não dá, assim, no contexto mundial. Mas a gente pode reduzir a dependência e a gente tem que pensar também nos raros, nas pessoas raras, já falo sobre isso. Então a gente colocou 50 laboratórios na Amazônia para estudo de biodiversidade. Busca de ativos, contato com as comunidades locais, que eles sabem muita coisa de lá, a gente tem que aprender com eles, né? Às vezes não adianta chegar lá com o nariz alto, tem que aprender com eles lá. E aí, esses ativos vão para fábricas de moléculas. A gente já tem 3 fábricas de moléculas em universidades no país. Ali eles sintetizam aquilo em moléculas para medicamentos, depois vem para o Centro Nacional de Tecnologia de Medicamento, né, onde ali eles passam para a indústria, assim como o centro de vacina. Isso é uma metodologia que a gente tem usado para transformar conhecimento em produto. Tem que ter um órgão intermediário, que são os centros de tecnologia aplicada. Então, o centro de vacinas é exemplo, medicamento é exemplo, energia renovável é outro exemplo, economia circular é outro exemplo. Então, tem gente que está distribuindo tudo isso. Ministro, usando uma palavra aqui do momento, um spoiler, os alunos não vão gostar disso. Mas se eu fosse aluno e fosse assistir a sua aula hoje, o que você ia contar de novidade? Eu vou falar justamente sobre o poder que tem a determinação, porque tem que lembrar que esses 40 alunos do ILUM que estão chegando aí hoje vêm do Brasil inteiro, eles passaram por uma seleção dificílima, então eles são vencedores, estão aqui por causa disso e vão trabalhar no CNPEM, no Sirius e tal. Então, o que eu vou falar para eles é justamente esse espírito, né, de determinação, uma coisa que a minha mãe me falava muito, falava assim, olha, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você, você consegue chegar onde você quiser. Lembrando que meu pai era faxineiro, né? Então, eu vou falar sobre isso, eu vou falar com eles da importância da pesquisa no Brasil e como a gente tem esses novos empreendimentos no Brasil, a importância deles ficarem no Brasil, deles terem essa dedicação para o Brasil. E com certeza daqui, eu ainda tenho uma esperança, sabe que eu gostaria... Uma coisa que eu sonho em ter um prêmio Nobel no Brasil. Quem sabe não sai entre esses garotos e garotas aí. Agora, como o senhor já viveu fora do espaço, a Terra é azul mesmo? A Terra é de muitas cores, né? Mas azul predomina. Aliás, azul dos olhos da cor da minha mãe, da dona Zuleika. O investimento, esse início desse curso para o ensino superior, por que vocês decidiram já começar a investir em tecnologia já no ensino superior, fazer esse curso, trazer esses alunos? Isso acabou sendo uma maneira, já era uma ideia aqui do Zé Roque, né, que é o nosso diretor aqui do CNPEM. E como a gente tem essa infraestrutura já muito bem montada, se eu trouxer esses alunos, né, de alta capacidade, de alta performance para trabalhar aqui, eu acabo incentivando outros para o setor de ciência e tecnologia. Mas você falou bem uma coisa, a gente não pode ficar só no ensino superior. Obviamente eu não tenho, o MEC tem vamos dizer assim, a política na área de educação. Mas eu criei uma secretaria focada para articulação e promoção da ciência, que eu achava que isso era muito baixo no Ministério, sabe? E você vê a NASA, por exemplo, tem um vice-administrador para Outreach Programs.
O que é isso? É assim, você levar ciência e tecnologia para dentro das escolas, para motivar a garotada. Então, nós temos 62 Olimpíadas Científicas que trabalham com isso. A gente tem que motivar essas crianças para as carreiras. Porque esse curso de hoje, que o senhor vai dar aula inaugural, o objetivo dele já é formar o profissional para ser pesquisador. Exato. Essa é a diferença dos outros cursos de tecnologia que tem no mercado, né? Isso. E nas universidades, não é isso? É isso, e ele vai trabalhar, ele ou ela vão trabalhar, aliás, é mais elas do que eles, diga-se de passagem, nesse curso, eles vão trabalhar dentro do Sirius já. Então. Você imagina, eu gostaria de fazer um curso desse, entendeu? Tem toda a vantagem. Bom, o nosso ouvinte aqui, o Luiz Fabiano, ele está dizendo que o ministro Marcos Pontes é ótimo, o maior mérito do governo atual é ter um ministro técnico. E o André, de Barão Geraldo, que é um distrito aqui de Campinas, ele diz assim, pergunte para o ministro como está o desenvolvimento da nova vacina do Butantan. Na verdade, ele faz essa pergunta porque ele quer saber se vocês estão acompanhando isso ou não, já que tem essa história da guerra entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo. Não, a gente acompanha. O que acontece? Eu tenho lá a minha secretaria de pesquisa. Nós temos vários projetos que nós financiamos também com pesquisadores do Butantan, de todo lugar. Então, a ciência ela é para todo mundo, não existe esse tipo de coisa. A gente tem que trabalhar junto sempre. Né? O Butantan é uma organização muito qualificada, né? Na história do país. A gente vê ali o Butantan. Eu tenho uma ideia, eu lembro até hoje, eu fui no Butantan quando eu era criança, fui visitar lá, não ficava aquele medo de cobra, aquelas coisas todas. Mas é um pessoal muito qualificado e a gente tem acompanhado os desenvolvimentos e tem financiado também desenvolvimentos junto. Tá certo. Ministro, quer acrescentar mais alguma coisa do Ministério que o senhor acha que seja interessante, que nós não perguntamos? Você vê uma pequena lista de coisas. Eu estou com um calhamaço de coisa aqui nas minhas mãos. Aí eu tenho uma curiosidade também. Porque a gente só falou de coisa boa, né, ministro? Quando o senhor terminar a sua aula hoje, o senhor vai falar assim, puxa vida, isso aqui eu preciso pegar, que isso aqui nós estamos na idade da pedra. Qual que é o calcanhar de Aquiles hoje? No Ministério, a gente fala muito de orçamento, né? Eu falo muito, o pessoal fala que eu reclamo muito de orçamento, que faz parte do meu trabalho como ministro, buscar orçamento para a pasta. Agora, essa parte já está equacionada com um disclaimer, né? O orçamento ainda pode ser melhorado, o orçamento do Ministério, que é do Mas eu acho que custeio. deveria ser maior, né, ministro? Sem dúvida. Eu acho que tecnologia, desenvolvimento, pesquisa... Pesquisa é caro, gente. É isso que o povo tem que enfiar na cabeça. E é investimento, né? E se você olhar, todos, sem exceção, todos os países desenvolvidos, eles têm um setor de ciência, tecnologia, inovações e educação muito forte. É mais como se fosse o coração. A partir dali, você bombeia para todas as áreas. Que o senhor colocou aqui, né? O investimento é alto. O investimento mas é um investimento que dá um retorno muito grande para tudo. Então, com ciência e tecnologia, a gente melhora a produtividade agrícola nas áreas cultiváveis, você consegue melhorar o tipo de asfalto, construção para a área de infraestrutura, você consegue melhorar e muito. A saúde depende de ciência e tecnologia, então você consegue novos medicamentos. Deixa eu te perguntar fazer uma pergunta para o senhor em relação a essa questão dos fertilizantes, né? O Brasil, ele é dependente 22% aí, eu não sei, acho que da Rússia, 22% para trazer os fertilizantes. Com a guerra, a gente tem agora sendo colocado no radar o risco, né, de nós ficarmos sem fertilizantes para a agropecuária. Como que é a pesquisa nesse setor no Brasil, já que nós somos tão fortes no agro, e o agro segurou a economia pelo menos nos últimos 3 anos? Deixa eu te contar essa história. Ali é outra coisa importante. Nós temos um trabalho, eu tenho um trabalho muito grande com a Tereza, a gente trabalha muito junto, assim, tem o Fernando Camargo, que é da área de tecnologia deles lá também, trabalho muito intenso. E havia alguns projetos que a gente precisava ampliar, como o Pronaterras, que é para análise da nossa... Por que tem isso uma coisa a ver com a outra? Tem muita coisa. O Brasil precisa conhecer com detalhes as nossas terras, a terra, né, em si, para ver que tipo de agricultura eu posso colocar. Então, tem um programa chamado Pronaterras, que é isso. Eu estava tentando investir nesse programa já desde o começo lá. Eu não tinha recurso, agora eu tenho e a gente está investindo no Pronaterra. Outra coisa, com relação a fertilizantes, nós tivemos uma apresentação da ministra Tereza no final de 2020, né? E ela falou no final, a última transparência é antigo, né? O último slide. Ainda bem que o senhor não falou de mimeógrafo ainda. Ele é assim. E aí, no final de 2020, ela fez essa apresentação. E aí eu olhei aquilo, tinha uma última slide que falava dessa dependência, né, do Brasil. Eu falei assim, puxa vida, a gente
pode ajudar nisso. Aí eu liguei, naquele dia lá, eu liguei para o professor Evaldo Vilela, que é o presidente do CNPq, que ele foi reitor de Viçosa. Ele é entomologista, ele entende muito da área, né? Falei, ô Evaldo, não tem como a gente desenvolver isso no Brasil? Bioinsumos, né? Tanto para defensivos, fertilizantes, etc. Ele tem. Falei, pô, então vamos fazer aí no CNPq. Ele falou, ministro, falta um recursozinho aqui ainda para isso. Aí, no meio de 2021, a gente entrou essas outras ferramentas, né, do FNDCT, essa outra. Então, a boa notícia é que agora nós temos os recursos e isso está sendo feito pelo CNPq, entendeu? Tá. E isso envolve os nossos INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Nós temos 102 no Brasil e vamos ampliar ainda. Esses institutos são institutos virtuais que conectam pesquisadores de uma mesma área pelo Brasil inteiro, nas universidades, centros de pesquisas. E eles são muito úteis, porque você tem um problema, que nem as vacinas, grande parte é desenvolvido por eles. Você tem um problema como vazamento de óleo, aciona os INCTs. Então, agora, o que eu coloquei? Foram 280 milhões colocados nos INCTs para ampliar o financiamento desses institutos e mais 250 milhões para as bolsas universais dos pesquisadores. E dentro desse contexto estão também, né, a pesquisa para fertilizantes e recursos que a gente está colocando para o Instituto Nacional do Mar, coisa que não tinha. Os pesquisadores queriam isso há mais de 15 anos. A gente não tinha no Brasil um instituto que faz pesquisas oceânicas. Então, agora a gente tem o Instituto Nacional do Mar, ele vai começar trabalhando, lógico, com biodiversidade, mas também uma primeira tarefa que eu dei para eles é a parte de microplásticos. Ninguém fala muito sobre isso, mas é um problema seríssimo. Isso aí a gente come isso, sabe? Com peixe que a gente come do oceano e outras coisas. Ô, louco. E sabe de onde vem isso aí? A gente fala assim, incrível, né? Mas a gente contribui muito, a gente, todos nós, né? Quando a gente lava... vamos perguntar isso. De onde você acha que vem os microplásticos que contaminam nossos oceanos? Que parte da casa? É lá, da cozinha, do banheiro? Que parte? Eu acho que o senhor falou, deve ser da cozinha, né? Porque o senhor falou quando lava, né? Eu estou imaginando que seja da cozinha. Embora eu não frequente muito a cozinha da minha casa, eu acho que é de lá. Deve ser machista. Não, ele vem das nossas máquinas de lavar roupa. Lavar roupa? Ah, é? Lavar roupa. Por quê? Produz esses microplásticos. Aí você fala, mas não tem o filtro. Tem o filtro. Aí a pessoa vai lá e lava no tanque o filtro. E aí vai tudo. Esses microplásticos em quantidade no oceano contaminam o oceano, contaminam a vida marinha, contaminam os peixes, a gente acaba comendo. E aí eu tenho feito um trabalho junto com a Agência Internacional de Energia Nuclear e agora o Instituto vai ser responsável por isso, para limpeza de microplásticos no oceano, espumas de grafeno, tem um monte de coisa sendo feitas para essa área também. Tá certo. Eu posso passar o dia falando, você vê que tem um calhamaço. Não, mas deixa eu posso fazer a pergunta de política? Deixa eu só terminar. Só mais uma. Lá. Posso fazer? Eu tô sem candidato a deputado federal. O senhor me indicaria assim, nisso? Eu não posso fazer campanha antecipada, mas eu sou também o pré-candidato aqui a deputado federal em São Paulo, né? Mas sem dúvida nenhuma é um outro desafio agora. E para aqueles que ficam preocupados, mas tem tanta coisa no ministério acontecendo, vai sair de lá. Então, eu vou ter que sair agora. Essa é a pergunta. Mas eu deixo uma pessoa indicada por mim, né? Aliás, eu passei uma lista para o presidente, porque ele vai indicar um deles do meu ministério, para dar continuidade a todos esses projetos, para não alterar o rumo do Ministério. Foram 3 anos da minha vida dedicado a organizar isso. Então, você imagina o carinho que eu tenho por tudo isso. E eu vou continuar acompanhando, né, todos os detalhes do Ministério aqui. E depois a briga vai ser agora pela ciência lá no lado do Legislativo, que também é importante. Ministro, muito obrigada. Bom sucesso lá na sua aula inaugural para os alunos. Obrigado. Muito obrigada por investir na ciência, né? Mas ainda o Brasil ainda precisa investir muito mais, porque eu tenho conversado com os pesquisadores e o povo está reclamando. Mas a boa notícia para eles é que nessa gestão a gente mudou a característica de orçamento, que agora a gente tem mais 5 bi, com tendência de aumentar, diga-se passagem. Eu não vou falar isso sobre ainda, 5 bi a mais por ano para investimento em projetos estruturantes. Então, o pessoal aí, né, acredite na ciência do Brasil, que ela está mudando, né, e vai mudar muito mais. Tá certo. Gente, daqui a pouco a gente volta, nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.